Olá, caríssimos. Meu nome é Rafael, sou professor de História. E hoje a gente aqui vai tratar de uma matéria muito interessante, que é a pré-história. Bem, antes de mais nada, a gente tem que se justificar, né? Tem que explicar por que a gente está tratando de pré-história. Afinal, foi um tempo que aconteceu há muitos séculos atrás, há milhares de anos. Bem, a pré-história é importante basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que na pré-história nós vamos ter a configuração, a formação daquilo que vai ser a nossa espécie, o homem. Isto é, nós nos formamos biologicamente, culturalmente, num período. As características que você, seu pai, seus amigos, a humanidade toda tem, ocorrem nesse momento. Portanto, a pré-história é importante como o momento em que a humanidade surge, para entender a sua formação. Agora, a pré-história também é importante, fundamental, porque é ali que começam as primeiras sociedades. A primeira vez em que o homem deixa de ser um animal qualquer e passa a ser um animal que domina a natureza, se organiza em sociedade, em suma, quando toda a nossa história começa. Bem, mas todo começo tem o seu início. Pode ser meio óbvio, mas é do início que nós vamos tratar. A pergunta que nós queremos responder é o seguinte, a partir de agora. Como podemos conhecer a pré-história? Não é algo muito simples, nem muito óbvio. Veja por quê. Vamos imaginar um exemplo. Como é que a física consegue chegar às suas leis? As famosas leis da física, leis do movimento, por exemplo. Ela observa os fenômenos, testa esses fenômenos em laboratório, vê as suas regularidades, traça princípios matemáticos disso. Eu sou da história, eu não entendo nada disso, hein, gente? Em suma, a partir daí, gera o seu conhecimento. Na história, o conhecimento não tem esse recurso da experimentação como na física, de forma alguma. Na história, o conhecimento que nós temos vem de um passado que deixou suas marcas. No caso da pré-história, esse passado que deixa as suas marcas é que nos dá a matéria-prima, o que nos lega o seu conhecimento. Isto é, para a gente entender a pré-história, é necessário pensar que o homem pré-histórico deixou vestígios, marcas daquela época. Esses vestígios, marcas que o homem pré-histórico deixou dessa época, se chamam artefatos. Isto é, são os instrumentos produzidos pela humanidade. Então, bem, os artefatos, que são as marcas do passado que nos chegam hoje, eles podem ser de vários tipos. Há artefatos que são instrumentos de pedra. O homem pré-histórico pegou lá, fez uma faca a partir de uma pedra, e isso sobra até hoje. Há artefatos que são, por exemplo, cerâmica. O homem pré-histórico fez um vaso de cerâmica para depositar os alimentos, e isso resistiu ao tempo e nos chega até hoje. Há outros artefatos, por exemplo, como instrumentos feitos de ossos. Esses instrumentos feitos de ossos de outros animais, eles foram utilizados pelo homem pré-histórico e nos chegam até hoje. Portanto, para entender a pré-história, é necessário entender que é um período no qual sabemos, através das marcas, dos artefatos, dos instrumentos, das coisas produzidas pelo homem da pré-história naquela época. Nós não temos um livro escrito, o Diário do Homem Pré-Histórico. Não, nós não temos registros certinhos daquilo porque não havia nem a escrita na época. Veja como faz tanto tempo. Por não haver a escrita e por só haver vestígios materiais, é que nós conhecemos a pré-história. Agora, para não ficar muito confuso, para tu achar que não tem nada a ver, que eu estou meio que viajando, que como assim a gente vai saber da pré-história através dos objetos de pedra que sobraram, é necessário a gente pensar um pouco do nosso conhecimento a respeito de um personagem tão conhecido que é o Indiana Jones. Você conhece o Indiana Jones? Você já ouviu falar em Indiana Jones? Já. Você sabe o que faz um arqueólogo? Procura coisas na terra. Lâmpada de Aladim,
Ah, sei lá. As coisas de... Fósseis. Ah, Isso! Fósseis. ah, não tava gravando. Você sabe quem é o Indiana Jones? Sei. Ele era arqueólogo? Ele o quê? Ah, é arqueólogo? É. Arqueólogo, então tá. Você sabe o que faz um arqueólogo? Sei lá o que faz arqueólogo. Ele vai atrás das coisas, procura e fica espanando terra assim no chão. Ele faz escavações para procurar fósseis. Tesouro? Tesouro é legal, né? Tipo múmia. Então, também. É. E acho que só. Como você viu, o Indiana Jones é um arqueólogo. A arqueologia é a ciência que estuda o passado, não a partir do que os livros escritos no passado disseram, os testemunhos escritos, nada disso. A arqueologia estuda o passado a partir dos vestígios materiais, dos objetos encontrados naquele tempo e que nos chegaram até hoje. O Indiana Jones é um arqueólogo. Ele encontra esses objetos. Vamos ver no filme. Indy, encontramos uma pedra. Tirem a areia e limpem as bordas. Olha. Está vendo isso? Está vendo? Olha só. Olha. Está vendo? Tragam as barras de ferro. Como um time, rapaz. Vamos, como um time, rapaz. Coloquem aí. Coloquem debaixo. Vamos. Ótimo. Tenham cuidado, hein? Ótimo. Vamos. Força. Devagar. Com cuidado, hein? Com cuidado. Como você viu, o Indiana Jones, na sua descoberta, encontra uma coisa do passado. O local onde o arqueólogo encontra algo do passado, esse vestígio, esse objeto material, se chama sítio arqueológico. O sítio arqueológico para o arqueólogo é como se fosse o local do crime para o detetive. Ali estão todas as provas sobre aquilo que aconteceu. Cabe ao arqueólogo ter a sensibilidade, entender por que um objeto está posicionado num canto, o outro no outro canto, qual a relação entre ambos. Tem que ter sensibilidade, está entendendo? E isso não é muito simples. O sítio arqueológico é o local de trabalho do arqueólogo e é no sítio arqueológico que é através do sítio arqueológico que nós conhecemos a pré-história. Agora, uma dica importante. Nem tudo aquilo que está no sítio arqueológico, nem todo vestígio material que sobra do passado fez parte do homem pré-histórico. Não confunda. Um objeto de pedra, por exemplo, não necessariamente é feito pelo homem. Ele pode ser só uma pedra, pode ter caído de um morro, pode ter adquirido um formato, parece que foi feito para lascar, mas não é. Em suma, nem tudo aquilo que é do passado vem do homem pré-histórico.
Isso vai ficar muito claro, por exemplo, quando vocês chegarem na televisão e virem aquelas notícias. Ah, encontrado um ancestral do homem de mais de não sei quantos milhões de anos. Quem disse que é homem? Isso só interessa à pré-história se esse ancestral, se esse fóssil encontrado no sítio arqueológico está associado, por exemplo, a instrumentos. Se junto dele parece que houve uma fogueira, se junto dele parece que houve uma pedra para lascar. É assim que interessa. Quando o fóssil está associado junto a instrumentos no sítio arqueológico. Senão pode ter sido um ancestral muito antigo, mas que pode parecer o homem, mas pode ser um macaco, por exemplo. Em suma, o que significa tudo isso? Significa que o homem é o animal que vive, que se organiza a partir dos instrumentos. Ele produz seus instrumentos e depende deles. Portanto, meus caros, quando vocês virem essas notícias por aí, tomem cuidado. Pode não ser um ancestral do homem, pode ser coisa que interesse a paleontologia, a biologia. Mas o que importa aqui é quando você encontrar o vestígio e ter ali, esse homem tinha instrumentos de pedra. Muito bem, ele praticava, ele fazia os seus instrumentos. Ele é um homem, ele é um ancestral nosso. É isso que importa saber. A divisão da pré-história. Os períodos no qual a pré-história se encontra dividida é o que veremos agora. Basicamente, a pré-história está dividida em 3 grandes períodos: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. O Paleolítico é o período da pedra lascada. É o período mais antigo da humanidade. Da origem do homem até 10.000 a.C. é a abrangência dele. Naquele período, os homens fabricavam seus instrumentos de pedra através de lascamento. Isto é, eles pegavam a pedra, tocavam uma com a outra, e o que resultava, a pedra lascada, era o que ele fazia para cortar a carne, para cortar as frutas, por exemplo. Né? Isso era o instrumento que ele fazia naquela época. O período do Mesolítico é o período intermediário. Ele vai mais ou menos ali do 10.000 a.C. até os 8.000 a.C. É a mudança daquela sociedade da pedra lascada para uma nova sociedade, uma sociedade diferente. Essa nova sociedade é o terceiro período, o Neolítico, ou período da pedra polida. É lá que o homem fabrica os seus objetos, fabrica os seus instrumentos, não mais com lascamento. Ele lasca a pedra, é evidente. O que sobra, ele começa a polir, ele começa a trabalhar aquele instrumento lítico, aquele instrumento de pedra, aquilo que vai virar sua faca. Polindo, vai fazer com que aquilo resista mais, dure mais, enfim, seja muito melhor utilizado. É, de certo modo, não parece, mas é um avanço tecnológico. Agora, se você reparou bem, os critérios para diferenciar um período do outro são os critérios daquilo que o homem produziu. Veja, o homem produz seus instrumentos para se manter, só que essa produção varia de acordo com o tempo. A divisão da pré-história está baseada exatamente nisso. O que o homem produziu em cada tempo e a diferença de um momento para o outro. Isto é, os instrumentos que ele produziu em uma determinada época e o seu avanço em uma época depois. Da pedra lascada até a pedra polida. Bem, em termos de divisão da pré-história, a coisa está mais ou menos clara. Mas não é só nos objetos que o homem produz que nos interessam aqui saber. Tem muita outra coisa. E das outras coisas, antes de a gente começar, eu vou soltar uma perguntinha para ver se você está ligado. Você sabe o que é hominização? O processo de hominização nos mostra o longo caminho percorrido pelo homem para conquistar o ambiente natural. Ou seja, como o homem conseguiu ser o animal que domina a natureza. O processo de hominização é quando o homem se formou homem. Isto é, quando a humanidade adquiriu as características que ela tem hoje. Essas características ocorreram ao longo do tempo. E isso é importante entender. Até aquilo que nós somos, enquanto constituição física ou cultural, é algo que se formou ao longo da história.
Agora, é interessante saber como o homem adquiriu essa constituição que nós temos hoje. Há várias teorias para tentar entender como o homem adquiriu essas características. Nenhuma está provada, mas são interessantes para a gente refletir como a gente se tornou aquilo que é hoje. A primeira delas é a teoria do bipedismo. Segundo a teoria do bipedismo, o homem adquiriu suas funções atuais quando começou a andar assim, com as duas pernas. Liberando as mãos do processo de caminhar, ele começou, segundo a teoria do bipedismo, a fabricar instrumentos, começou a utilizar a sua inteligência e canalizá-la nas mãos. Isso teria feito com que o homem conseguisse maior conhecimento, evoluísse e se tornasse aquilo que é hoje. Isto é, caminhando, o homem chegou ao que é hoje. Mas essa é uma teoria. A outra teoria é a teoria da caça. Segundo a teoria da caça, o homem adquiriu as características que tem hoje através da caça. Ao caçar os animais, o homem conseguiu se organizar melhor, sim, porque a caçada não é fácil. Ele precisa contar com a ajuda de outro homem. Ele passou a produzir instrumentos para conseguir matar, pegar esses animais. Portanto, ele teria desenvolvido a inteligência. Em suma, a teoria da caça diz que, pelo homem ter sido um caçador, ele conseguiu conquistar, evoluir, aprimorar. Em suma, a humanidade teria surgido muito por essa característica. Uma outra teoria é a teoria da cerebralização. De acordo com essa teoria, a humanidade teria adquirido as características devido a mutações. Isto é, alguns seres haviam surgido com mais inteligência do que outros, tendo maior capacidade do que outros. Portanto, a inteligência humana, aquilo que tanto singulariza a todos nós, teria vindo de uma mutação. Essa é a tese da cerebralização. E, por fim, uma outra teoria aceita é a teoria da linguagem. Segundo a teoria da linguagem, a humanidade teria adquirido suas características de acordo com a capacidade do homem se comunicar com o seu semelhante. Isto é, pelo fato de o homem se comunicar, ele está vivendo em sociedade, ele está organizando atividades, sejam elas de sobrevivência ou não, ele está se socializando e isso faz com que haja um progresso tanto da humanidade como um todo, como um progresso intelectual do próprio homem. Portanto, seria a linguagem a capacidade do homem se conviver e demonstrar, isto é, associar a sua fala com a de outro, que teria a humanidade obtido esse sucesso todo. Agora, todo cuidado. Nenhuma dessas teorias está provada. Na verdade, hoje acredita-se que tanto a interação de fatores culturais, como a caça, quanto fatores biológicos, como a suposta cerebralização, seriam aquilo que formou o homem. Não uma teoria que explique tudo, mas a interação de diversos fatores. Aspectos culturais e biológicos são inseparáveis para entender a humanidade. O Paleolítico, período da Pedra Lascada, é um dos períodos mais importantes da história do homem. É nele que o homem adquire essa configuração, essas características que tem hoje. O processo de hominização ocorre no período do Paleolítico. Agora, para entender esse período, que foi o mais longo da história da humanidade, vamos dar uma olhada num filme muito interessante. Os Flintstones é um desenho bem legal, mas em termos históricos a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é divertimento, outra coisa é história. Os Flintstones, eles moravam em casas. No período do Paleolítico, nós veremos, o homem era nômade, não necessariamente fixo no local. Os Flintstones moravam em cidades. Isso não existia no Paleolítico e muito menos em boa parte da pré-história. Então, tome cuidado. Os Flintstones são muito bons, mas não para estudar história. Bem, agora para entender melhor tudo isso que a gente está falando, vamos ver as características do Paleolítico. Uma primeira característica que nós veremos é a característica do período da Pedra Lascada. O Paleolítico é o período no qual os vestígios arqueológicos nos mostram que o que foi encontrado lá foram pedras
que foram lascadas, batidas uma com a outra e o resultado utilizado como instrumento. Algo muito simples em termos tecnológicos. Um segundo ponto é que o Paleolítico é o tempo do comunismo primitivo, isto é, um período no qual não haveria desigualdade social, todos seriam iguais, um período que não haveria propriedade privada, isto é, ninguém seria dono de terra nenhuma, tudo seria de todos. Uma terceira característica do Paleolítico é o matriarcalismo. Segundo teorias, o matriarcalismo seria o período no qual não haveria essa diferenciação entre homens e mulheres. Mais especificamente, a mulher não estaria submetida ao homem. Por quê? Segundo essas teorias, o homem estaria tão encantado com a capacidade de gerar a vida que a mulher tem e que ele não tem, que ao invés de submetê-la, haveria um certo respeito. Não entendendo aquele fenômeno, o homem o respeitaria. Segundo essas teorias, o fim do matriarcalismo também se dá nisso. O homem não aceita mais esse caráter mágico, que é a fertilidade da mulher, e tentaria submetê-la. Mas são teorias, né? Mas teorias relativas a esse período. Uma outra característica é o domínio do fogo. É no Paleolítico que o homem consegue dominar a feitura do fogo. Antes havia fogo, raios caíam, provocavam fogo, mas o homem não dominava essa técnica. Através, de novo, do lascamento das pedras, do atrito entre as pedras, o homem consegue formar, né, consegue produzir o fogo. E mais uma outra característica é que durante esse período ocorrem as pinturas nas cavernas, também conhecido como arte rupestre. A arte rupestre também é um dos vestígios que sobram daquele momento. Pinturas nas cavernas feitas pelo homem pré-histórico para retratar o seu cotidiano, segundo alguns também com um caráter mais sagrado, são dessa época. Uma outra característica é o Paleolítico ser o período do homem das cavernas. O homem habitaria as cavernas. Aquela ideia, aquela imagem do homem das cavernas que nós temos é no Paleolítico. Mais uma característica é que no período Paleolítico seria o período dos caçadores, pescadores e coletores. Isto é, para o homem sobreviver, ele teria que caçar, ou pescar, ou coletar alimentos. Importante, o Paleolítico é o período em que não há agricultura. Isto é, o homem não inventou a agricultura ainda. O ato do homem plantar para colher os seus alimentos não existe aqui. Isso ocorre depois, nós vamos ver, lá no Neolítico. Aqui ele caça, ele pesca, ele coleta alimentos. E assim ele vive de forma nômade, circulando pela natureza em busca dessas riquezas. O período Mesolítico é o que veio posterior ao Paleolítico. Basicamente é uma sociedade de transição do momento do Paleolítico para um outro momento, o do Neolítico, que nós veremos logo a seguir. O período Mesolítico é uma transição de uma sociedade que praticava a caça e a coleta para outra sociedade, que vai praticar a agricultura, de uma sociedade nômade para uma sociedade sedentária. Neolítico, o período da pedra polida, é a última etapa da pré-história. O mais importante do Neolítico é salientar que é nele que ocorre a Revolução Neolítica ou Revolução Agropastoril. Isto é no Neolítico que surge a agricultura. É o grande feito do período. A agricultura vai ser aquilo que vai marcar a humanidade e que vai fazer com que o homem mude. Isto é, a grande transição da pré-história para os tempos atuais é a agricultura. Bem, mas para entender o Neolítico, vamos tentar ver algumas de suas características, tentar entender como poderíamos caracterizá-lo melhor. Uma das características do Neolítico é ele ser o período da pedra polida. Isto é, a pedra polida nos mostra um melhor avanço tecnológico. Não é simplesmente lascar a pedra. Poli-la garante uma maior durabilidade, garante um maior uso dela. Uma outra característica é ser uma economia produtora de subsistência. Isto é, agora se produz para se manter, não se efetua comércio num primeiro momento. Produtora vem da agricultura, para subsistir, para se manter vivo. Uma outra característica é o sedentarismo. Com a agricultura, o homem vai se tornar sedentário, isto é, fixo no local onde planta.
Ele tem que estar fixo, porque ele tem que cuidar da agricultura, cuidar da plantação. Ele não pode circular por aí. E também não tem por que ele circular por aí, porque ao mesmo tempo ele vai cuidar da agricultura, vai conseguir pastorear os animais, o pastoreio, enfim, é o processo da sedentarização do homem. Uma outra característica é que nesse processo ocorre o excedente produtivo, isto é, com a agricultura o homem vai começar a plantar seus alimentos. Vai ocorrer um excedente, uma sobra disso. E esse excedente vai começar a ser controlado. Aí sim, depois ele vai começar a ser comercializado. O excedente que se produz, o excedente produtivo, é uma das características do período do Neolítico. Uma outra característica é que nesse período ocorre a divisão do trabalho. Isto é, durante o Neolítico, para controlar esse excedente produtivo, para controlar aquilo que foi produzido na agricultura, há uma divisão dos trabalhos entre aqueles que são os camponeses, os agricultores em si, e depois, que nós veremos, aqueles que vão começar a cuidar desse excedente, administrar esse excedente. Isso aí é numa outra etapa. Agora, o período do Neolítico, ele tem uma fase final muito importante. A fase final do Neolítico, importante, é a Idade dos Metais. A Idade dos Metais, período final do Neolítico, representa todas as grandes transformações que vão mudar a humanidade a partir desse momento. É o final da pré-história. Agora, para entendermos isso, é necessário entendermos algumas características daquele período. Uma das características é o desenvolvimento da metalurgia. Na Idade dos Metais, como o próprio nome diz, o homem começa a ter um maior domínio dos próprios metais. Cobre, bronze, ferro, uma maior tecnologia. Uma outra característica é o desenvolvimento das forças produtivas. Isto é, o homem consegue produzir mais, controlar esse excedente produtivo, em suma, é um desenvolvimento econômico naquele período. Um outro fator é a revolução urbana, isto é, a passagem das sociedades autossuficientes para as sociedades em que há uma diferença entre o campo e a cidade, no qual o campo depende da cidade. E, por fim, uma das últimas transformações do período da Idade dos Metais é a formação do Estado, isto é, o surgimento da cidade que está vinculada ao campo vai formar as primeiras civilizações, que são as civilizações do Crescente Fértil, Mesopotâmia, Egito e assim por diante. A Revolução Urbana, o período da Idade dos Metais, principalmente a Revolução Urbana, nos legou duas grandes transformações, duas grandes consequências. Primeiro, a diferenciação social, isto é, agora a sociedade vai se organizar entre aqueles que produzem os produtos agrícolas e aqueles que controlam os produtos agrícolas, e a formação do Estado, uma organização que não existia na pré-história, que vai ter como função regular essas trocas entre esses produtores e esses consumidores que estão controlando. Portanto, o Estado vai administrar esses excedentes que foram produzidos. É por isso, por exemplo, que surge a escrita. A escrita não surgiu de forma para escrever poemas, declarações de amor, nada disso. A escrita surge para controlar esse fluxo daquilo que é produzido no campo, que é controlado pelo Estado e que é distribuído para a sociedade. Não muito romântico, mas o surgimento do Estado, dessas primeiras civilizações, vai ter como origem isso. Mas quando surge a escrita, surge aquilo que alguns chamam de história, porque a pré-história é o momento antes da escrita. Mas aí a coisa é diferente e a história continua. E agora vou apresentar para vocês algumas dicas de estudo. Caríssimos, a minha dica de estudo de hoje, dessa aula de pré-história, podia ser muitas coisas, mas de uma coisa que vai complementar bastante, é o debate entre criacionismo e evolucionismo. Nós vimos no processo de humanização como o homem se formou naquilo que ele é. Agora, isso é algo visto do ponto de vista científico. Há, até os dias de hoje, um duelo entre duas correntes. O criacionismo, que prega que o homem surgiu de acordo com a versão da Bíblia, isto é, a história de Adão,
ou o evolucionismo, a ideia do Charles Darwin, que fala que o homem e o macaco têm um ancestral em comum, que o homem nada mais é do que um fruto da evolução das espécies. Pois muito bem, esse debate, que é muito interessante e é um debate atual de algo que pega a pré-história, você pode encontrar no filme O Vento Será a Tua Herança, do diretor Stanley Kramer. O filme retrata a história real do professor Scorpes, que em 1925, lá nos Estados Unidos, foi preso por ensinar a teoria da evolução das espécies do Darwin em sala de aula. Foi preso, foi julgado, houve uma grande mobilização lá nos Estados Unidos contra isso, mas foi condenado, porque ensinou que o homem e o macaco tiveram um ancestral em comum, que ensinou as teorias do Darwin, ao contrário das teorias criacionistas, que têm um cunho religioso. Um bom filme para mostrar que muito daquilo que a gente viu em pré-história ainda existe nos dias de hoje. Bem, pessoal, mas é isso. A gente se vê por aí. Grande abraço. Na aula de hoje estudamos a pré-história. Falamos sobre o processo de hominização. O processo de hominização é quando o homem adquire as suas características atuais, deixa de ser um animal como qualquer outro na natureza e passa a adquirir características especiais que o tornam, digamos assim, um animal que domina a natureza. Estudamos o período paleolítico. O paleolítico, período de maior duração da história, da pré-história e da humanidade, ele se caracteriza por ser o período do homem caçador, pescador e coletor, isto é, o homem nômade, que não está fixo porque não domina a agricultura não é desse período, mas um homem que consegue dominar o meio natural através de conquistas, por exemplo, que é saber utilizar o fogo. E aprendemos sobre o período neolítico. O neolítico, período da pedra polida, é quando ocorre a revolução agropastoril, isto é, quando surge a agricultura, quando o homem consegue dominar o meio natural plantando os alimentos e pastoreando os animais. Ele se sedentariza. As transformações do Neolítico vão ser responsáveis pelo surgimento da escrita, pelo surgimento do Estado e das primeiras civilizações. Bons estudos! Salve, caro professor, algumas recomendações, pelo menos pontos de vista meu, a respeito de como poderia ser tratada esta matéria. Acho que o interessante da pré-história é pensar o seguinte: nem tudo que parece é, nem tudo que é óbvio é natural, isto é, existiu sempre. Isso é importante passar para o aluno. Importante passar para o aluno, por exemplo, que a agricultura surgiu em determinado momento e provocou grandes mudanças. O Estado surgiu em determinado momento e provocou grandes mudanças. A escrita surgiu em determinado momento e provocou grandes mudanças e alterações. O mesmo com a nossa constituição física, o processo de hominização, como o homem tornou-se aquilo que ele é. Algo interessante para ser tratado. Um outro detalhe mais específico da Revolução Neolítica é tentar fazer um paralelo entre a Revolução Neolítica e a Revolução Industrial. Isso está no material didático. Perceber que elas foram os dois grandes saltos produtivos da humanidade. Isto é, com o surgimento da agricultura e com a indústria fabril, nós temos aqui saltos imensos, saltos significativos, a humanidade se transformou depois disso. Bem, e por fim, não deixe de trazer a pré-história para os dias de hoje. Difícil, mas nem tanto impossível. Um exemplo disso, a polêmica criacionismo-evolucionismo. Isto é, se o homem surgiu de acordo com o texto bíblico ou se o homem surgiu de acordo com a ciência, de acordo com a tese do Darwin. Acho que é interessante levar isso, porque isso é ponto ainda em discussão nos dias de hoje, tanto nos Estados Unidos como em algumas partes do Brasil de atualmente, né, com alguns casos a respeito. Bem, mas o professor sabe muito bem lidar com seus pupilos, espero que tenha boa sorte nessa matéria e a gente se vê por aí. Grande abraço.